Ei, Grow Lover, tá no ar mais um Gente Dá Trabalho, podcast da Grow que conecta pessoas, propósito e resultados reais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito essencial e ao mesmo tempo cada vez mais raro no mundo corporativo, a atenção plena. Como que líderes e equipes podem melhorar a sua performance simplesmente aprendendo a estar presentes com verdade, né? E para esse bate-papo eu recebo a Claudie Duvivier, especialista em Mindfulness e instrutora formada pelo MTI, Mindfulness Training International. E na Grow ela facilita cursos de liderança que entrega prática de atenção plena, conceitos de comunicação não violenta, feedback, assertividade, tudo isso com uma base numa liderança mais sustentável. Além de se dedicar a essa formação de líderes, ela já atuou como diretora em grandes empresas internacionais, como a Michelin. Hoje, como consultora de marketing e praticante de área de Mindfulness, ajuda líderes e equipes a alinharem performance e presença para resultados de bem-estar caminhando juntos. A Claudie, ela também é facilitadora da chave Comunicar da imersão Eu Líder da Grow. Seja bem-vinda, Claudie. Claudie, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Gente Dá Trabalho. É uma honra imensa estar com você aqui. E eu queria saber um pouquinho de você, como que surgiu essa atenção plena aí na sua vida? Se a gente já pode trazer um spoiler ou é um bate-papo mais pra frente? Vamos já trazer o spoiler, eu acho que vai ser interessante. Primeiro, obrigado por me receber, estou muito feliz de estar aqui, feliz de poder compartilhar minha história com muitas pessoas que estão ouvindo. E eu não acordei um dia com atenção plena e eu não nasci zen. Eu aprendi a ser zen e aprendi a desenvolver a atenção plena por necessidade. Essa necessidade veio de alguns desafios que eu passei no trabalho, quando eu era diretora de marketing. E eu vou explicar ao longo da conversa como foi chegando essa aprendizagem. Então, o motivo de estar aqui nesse podcast é justamente compartilhar os desafios que eu passei, que eu acredito que muitas pessoas também estão passando, talvez hoje, talvez passaram há pouco tempo atrás e ainda não acharam uma solução. E aí eu quero trazer a minha experiência e a solução que eu achei para compartilhá-la com o máximo de pessoas. E a gente fala assim de atenção plena, né? Parece que é algo muito místico ou um termo mais marqueteiro, né? Você que é do marketing, a gente acaba associando isso como alguma coisa nesse sentido, porque atenção plena, né? O que necessariamente é atenção plena e voltado isso para a liderança? Perfeito. Os nomes que a gente está usando, eles às vezes afastam uma coisa que é muito fácil, muito simples de fazer. Atenção plena em português, mindfulness em inglês, que ainda fica mais difícil de falar, para explicar um conceito que é super fácil. Então, a definição é a capacidade de estar realmente presente, sem julgamento. Tá? Essa é a definição, vamos dizer, do conceito básico. E eu vou tentar explicar de uma forma ainda mais fácil o que é ser mindful para um líder, tá? Então, no contexto da liderança, o mindfulness, a atenção plena, ela muda tudo. Por quê? Porque um líder que é mindful, um líder que pratica atenção plena, é um líder que consegue não reagir de uma forma automática, sem pensar, sabe? Aquele líder que você apresenta uma questão, um desafio e já vai de bate pronto e dá uma resposta, mas sem ter entendendo todas as consequências que a reação dele pode ter. Então, o líder que tem atenção plena, ele vai ter essa pausa, ele vai ter essa reflexão antes de ir respondendo de uma forma espontânea e muitas vezes sem ter analisado a questão como toda. Um líder que tem atenção plena, um líder que pratica atenção plena, também é um líder que escuta de verdade. É o líder que quando você pergunta 2 minutos para falar com ele, vai te receber na sala, talvez vai fechar a porta e vai escutar de verdade aquilo que você tem que dizer para ele. Ele não vai tentar adivinhar, ele não vai tentar te cortar, ele não vai tentar interpretar aquilo que você está falando. Ele vai te escutar de verdade. Um líder que pratica atenção plena também é um líder que traz uma segurança psicológica para o time, porque deixa todas as pessoas do time ser quem elas são de verdade. Ele escuta de verdade, ele aceita as situações como eles são. Então ele traz
uma sensação de segurança psicológica e também traz um ambiente muito leve dentro do time. Então, se você conhece alguém que pratica atenção plena, você pode também reconhecer a forma como ele vai liderar o time. É uma pessoa, geralmente, que consegue escutar, que traz essa segurança psicológica, que traz mais clareza na forma como ele responde às pessoas. Então, é uma prática, atenção plena, na verdade, é uma prática muito simples. Ela precisa de, vamos dizer, investimento em tempo de alguns minutos por dia. Não é muito, né? Vamos combinar que não é muito, né? Se você pensar no tempo que a gente fica perdendo analisando o feed do Instagram ou do LinkedIn, a gente está falando de alguns minutos. Para os iniciantes, pode começar com 5 minutos por dia. Para as pessoas que querem praticar e aprofundar, pode ir até 40 minutos por dia. Mas já com, vamos dizer, 5, 10 minutos por dia, você consegue, de uma maneira regular, trazer benefícios muito fortes na sua vida, tá? Então, a atenção plena é uma forma de estar vivendo a vida de uma forma mais plena, com mais presença, sem julgamento, nem para você, nem para o outro. Tá? E aí você falou bastante do que é, né? Do benefício que traz para o líder. E aí quando não tem isso, vamos supor o líder que não utiliza essa prática, que ele acaba tendo essa dificuldade às vezes no foco, enfim, na atenção, o que isso pode causar para esse líder? Então, vamos falar de quem não pratica atenção plena, quem não sabe nem o que é. Então, geralmente são pessoas que se deixam ligar no piloto automático, né? Então, você deixa o piloto automático tomar o controle da mente, tomar o controle da sua vida, e aí isso traz consequências negativas para você como líder, mas também para o time. Então, quando a gente não tem noção e a gente não traz consciência daquilo que a gente está fazendo no dia a dia, o que acontece? A gente tem tendência a aumentar os erros, porque a gente de fato não tem foco, não tem concentração, então vai ser sujeitos a mais erros. Também tem sujeito a ter mais conflitos. Muitos conflitos, seja na vida pessoal ou na vida profissionais, elas têm a ver com a falta de comunicação, um ruído de comunicação. Então, quando você não tem essa consciência, não tem esse foco, essa concentração naquilo que o outro está falando, você é sujeito a trazer mais conflito na sua vida e na vida também do time. E o pior para mim é uma sensação de desconexão. Vou dar alguns exemplos clássicos que eu lembro como se fosse ontem, quando era diretora de marketing. Vamos fazer a nossa reunião de time, todo mundo tá ali, segunda-feira, 14h, a gente se reunir depois do almoço, todo mundo sentar ao redor da mesa, e aí começa a pauta, e aí vem um pegando o celular, vem o outro ligando o laptop, sempre tem estímulos, coisas para fazer. Então, no lugar de ter uma reunião onde todo mundo está oferecendo a sua presença, a sua escuta, as pessoas estão totalmente desviando a atenção, tá? Então, esse é vamos dizer, o clássico do time que não é consciente, né? Que não pratica atenção plena, é o time que desfoca. E aí, na hora que a gente está ali durante 30 minutos como time para realmente trabalhar juntos, na verdade, a gente não tem nem a metade do time, né? Metade do time está fazendo outra coisa, a mente está desfocada. Outra situação clássica é quando a gente não traz atenção plena no nosso time, é aquele 5 minutinhos, 5 minutinhos a mais. Eu me vi muito nessa situação dos deixa só ficar mais 5 minutinhos no trabalho para terminar os últimos e-mails e me sentir com essa sensação de dever cumprido. 5 minutos já te respondo. Aquelas minutinhos que você pede a mais, que na verdade são aquelas que fazem mal. Aquelas que tiram você não é a hora que eu decidi que ia sair, porque a hora é saudável, porque nessa hora eu decidi que eu vou malhar, que eu vou buscar meu filho, que eu vou me alimentar de uma forma saudável, que eu vou levantar para pegar uma água. Esses minutinhos a mais, que são acima do saudável, fazem que a gente cria um clima onde a gente tem pouca saúde física, saúde mental, saúde para todos.
Então, quando a gente deixa assim o piloto automático liderar as nossas vidas, a gente tem assim características de líderes e de times pouco saudáveis, com mais conflitos, comunicação mais difícil, muitos erros e essa sensação de estar desconectado, que não há time de verdade, que só há pessoas, indivíduos que estão ali, mas que não são presentes um para o outro. Esse exemplo que você trouxe me faz lembrar até de algo que aconteceu na minha vida enquanto ainda não líder, né? Em mesas de reunião e tudo mais, e vai fazer resultado, número, e teve um momento que o líder, ele pediu para que todos os colaboradores fechassem os seus notebooks. Porque realmente era aquela vibe assim, ele estava falando e as pessoas estavam fazendo outras coisas, respondendo e-mail, vendo a planilha, finalizando a apresentação de que não tinha terminado a tempo, né? E realmente totalmente desconectado, sem presença nenhuma, só de corpo presente, né? A cabeça vagando, sabe-se lá onde. Então isso foi bem, esse seu exemplo me veio nitidamente aquele momento ali que eu passei. E quando como a gente tá falando de atenção plena, de mindfulness, né? Eu nem sei se eu pronuncio da forma certa. Eu ouço você falando várias vezes, eu tento repetir, mas eu acho que a minha dicção ainda não tá adequada. Vai no português, atenção plena é mais fácil, Então, quando a gente fala assim da atenção plena, ela é muito importante, inclusive, na tomada de decisão, por exemplo, né? E o líder, ele decide coisas fundamentais diariamente. A todo momento, o líder está sendo chamado, ele está sendo convocado para tomar decisões. E como que isso pode, de alguma forma, ajudar até no clima, na gestão do clima da empresa, com essa tomada de decisão baseada ali com a atenção plena? Perfeito. Então, quando o líder pratica a atenção plena, sabe, de fato, colocar em prática, não só falar da atenção plena, mas praticar a atenção plena, eu acho que tem também um cuidado aí, porque muitas pessoas falam de atenção plena, mas não praticam o que é estar vivendo com a atenção plena. Então, de fato, quando o líder está vivendo e praticando, ele consegue ter uma clareza sobre a decisão que precisa ser tomada. Ele tem essa pausa de, às vezes, 5 segundos, de, às vezes, um dia para tomar uma decisão. E essa pausa necessária, ela faz toda a diferença. E a diferença entre eu tomo uma decisão no emocional, baseada na raiva que eu tenho, baseada no medo que eu tenho para mim, para o meu time, para as consequências que essa decisão pode ter, para o julgamento que eu tenho sobre mim mesmo, ou sobre o que possam ter sobre mim como líder. E quando eu vejo que uma decisão que precisa ser tomada, ela precisa ser tomada não baseada no emocional, mas no racional, ou no todo, numa visão muito mais ampla, eu consigo ter essa pausa, me oferecer essa pausa, para depois tomar uma decisão consciente. Às vezes a decisão consciente vai ser exatamente a decisão que você ia tomar na hora. Mas às vezes a decisão tomada, ela vai precisar escutar uma outra opinião. Ou ela vai precisar que eu tenha uma decisão um pouco mais cautelosa. E aí eu preciso respirar. Tomar o tempo. Escutar o silêncio. Esse silêncio que é desagradável. Até mesmo num podcast, deixar 2 segundos de silêncio é desagradável. Sim. Porque é desconfortável. A gente não costuma ter. E esses 2 segundos fazem toda a diferença. Então, quando um líder acostuma essas pausas para tomar decisão, ele toma a decisão consciente para ele, para o time, para todo. Isso realmente é uma grande diferença. E a outra diferença é essa escuta, né? Essa escuta real, ativa, consciente do outro.
Quando você vê um líder que pratica atenção plena, ele costuma escutar mais do que falar. Então, é o líder que vai questionar, perguntar, escutar. Quando ele vai falar, vai ser poucas palavras, mas ele vai falar aquilo que precisa ser dito. Não vai ficar no blá, 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 ficando assim, ruminando, ou julgando, ou dando opinião sobre o outro, se não precisa. Ele vai ficar, de fato, escutando o que precisa ser escutado e tomar a decisão em função daquilo que ele escutou. Então, são duas grandes, assim, grandes frentes, né? Grande diferença que fazem que a gente consegue tomar decisão mais consciente quando a gente pratica atenção plena na liderança. E aí você falando isso tudo, me vem na mente que as pessoas elas têm perfis diferentes, né? Você sabe disso muito bem, que também faz parte do seu treinamento. Sim. Né? Da chave comunicar. Inclusive o seu é comunicadora executora, né? Exato. Executora, comunicadora, algo nesse sentido. Mas a gente também tem pessoas que estão ouvindo a gente que são analistas. E os analistas são aquelas pessoas que querem dados e fatos. E aí vai minha pergunta para você. Você tem alguma métrica, alguma coisa que já comprova o funcionamento disso, para a gente sair desse campo de como que funciona, o resultado que dá, que parece que é sintético, apesar de não ser, porque a gente sabe o resultado real na prática, né, com empresas que você já fez essa aplicação, né, junto da Grow e também da PBS. E eu queria saber se você tem esses dados para poder já mostrar para essa galera analítica que não é só no campo da imaginação, não, que isso tem dado concreto, né? Tá certo, tá certo. Primeiro, eu convido todos a experimentarem, que eu acho que quando você experimenta, você sente na pele a mudança. E não precisa ficar 30 minutos em meditação, em posição de lótus, para experimentar uma diferença na forma como você pode viver com atenção plena ou sem atenção plena. Mas, de fato, os analíticos vão precisar de dados, né? Existem várias pesquisas que foram feitas. Em vários universos diferentes. Os primeiros protocolos foram inventados nos anos 80 por um médico que se chama John Kabat-Zinn. É um americano que trouxe as práticas de atenção plena no mundo dos hospitais. E aí a gente consegue, nos anos 80, tem vários resultados de pesquisa que mostra que a prática de atenção plena ela é capaz de ajudar os pacientes que estavam sem solução com remédio, por exemplo, para as dores crônicas, dores físicas e dores ligadas à saúde mental também, como depressão, por exemplo. No mundo do corporativo, várias empresas fizeram as suas próprias pesquisas. Então, você tem algumas pesquisas que você pode achar, por exemplo, na Harvard Business Review, que eu vi recentemente, que mostrou que depois de um programa de atenção plena, a redução de estresse foi de 30%. Significativo. Tem o Google, né, que criou seu próprio programa, que é Search Inside Yourself, que também tem vários relatos onde você consegue ver pesquisa de fato sobre pesquisas que foram feitas no mundo profissionais, nas empresas, né? Que dá também uma sensação de segurança quando você traz essas práticas no mundo corporativo. A gente não está falando de guru a gente não está falando de e vamos lá todo mundo abraçar uma árvore ou deitar no chão fazendo posição de yoga. Quando a gente traz programas de atenção plena no mundo corporativo, a gente traz práticas que podem ser usadas no dia a dia, de uma rotina do trabalho, né? Então, práticas sentadas na mesa, aqui e agora, sem precisar trocar de roupa, sem precisar mudar de posição. A gente traz práticas bem fáceis de incluir na rotina, como eu faço para fazer alguns minutos de atenção plena na hora de
buscar uma água, buscar um café e voltar, numa caminhada muito curta. Então, esses programas, eles vão se adaptando à realidade das pessoas que estão praticando, e a gente, então, tem essas pesquisas do mundo corporativos que estão sendo trazidas. Você tem a Google, você tem a SAP, você tem a LinkedIn, você tem a Facebook, todas essas grandes empresas bem reconhecidas no mercado trazem programas de atenção plena para seus funcionários, e apesar de ter resultados objetivos, o resultado que vai caber para você, Aline, que está praticando, para mim, Clodi, que está praticando, ou para qualquer pessoa que queira experimentar, vai depender da sua prática pessoal. Então, mesmo que a gente tenha esse dado de diminui de 30% essa sensação de estresse, o estresse das pessoas, na verdade, vai depender de uma forma individual para cada um, de qual vai ser o engajamento que a pessoa vai ter na prática. Então, eu costumo dizer que a prática de atenção plena é a ginástica da mente. Sim. Então, é um pouco parecido com quando você vai na academia. Quem vai regularmente, 3, 4, 5 vezes por semana, de uma forma perene, assim, durante meses, vai trazer resultados muito bons. Quem vai na primeira semana, paga a mensalidade e larga na segunda semana e depois só volta 3 semanas depois, realmente não vai ver resultados tão fortes, né? Então, a prática de atenção plena, ela funciona com a regularidade, mesmo que sejam alguns minutos por dia, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, a gente consegue trazer benefícios incríveis na mente, com o aumento de foco, a sensação de estar mais em paz e, ao longo prazo, também a redução do estresse no trabalho. Então, é um investimento que vale a pena fazer, e é importante dizer que não é uma solução mágica, não é uma cura contra o câncer, né? Que você toma e você está resolvido o seu assunto. É uma prática diária, né? No meu caso, eu aprendi a praticar, agora eu ensino as pessoas a praticar, e mesmo ensinando as pessoas a praticar, eu pratico diariamente. E eu sinto a diferença quando eu pratico no dia ou quando não pratico, né? É um impacto bem direto sobre: eu vou sentar, eu vou ficar em silêncio durante alguns minutos por dia, meu dia vai ser mais tranquilo. Sim. Eu vou me sentir mais plena, mais em paz, menos sujeita a ficar ligado para as emoções do medo ou ficar mais irritada. No dia que eu não pratico, eu consigo dizer na semana o dia que eu não consegui praticar. Eu lembro do dia, porque eu lembro do que aconteceu no dia. É bem nítido a diferença dessa prática no dia a dia. A gente está chegando num momento do nosso podcast que é o quadro Deu Trabalho. E aí, nesse quadro, é aquele que eu quero te convidar para você contar algum momento aí da sua vida profissional, pessoal, enfim, alguma coisa que vier na sua cabeça que te deu muito trabalho, mas você de alguma forma resolveu aquilo, ou até não resolveu, mas pode compartilhar com a gente ali para seguir essa visão de boa prática, né? Porque mesmo que você não tenha resolvido, a gente pode aprender com o seu erro, né? Ou se resolveu, maravilhoso, porque a gente também já entende o caminho para seguir. Então, conta pra gente ali um momento que deu trabalho para você. Perfeito. Eu vou contar um momento quando eu fiquei mais feliz profissionalmente, ou pelo menos achando que eu era feliz, e que eu acabei com a minha saúde mental. Essa história é uma história que é dura de contar, mas ela precisa ser contada para que outras pessoas possam evitar aquilo que aconteceu comigo. Então, hoje eu falo com bastante leveza sobre o assunto, até porque a atenção plena é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia para não cair novamente no buraco onde eu caí. E eu quero contar o que aconteceu comigo, porque eu vejo pessoas
que chegam com esse mesmo gás, com essa mesma vontade, com esse mesmo ânimo no mundo profissional, e que vai se empolgando e dando o melhor de si mesmo, e performando, e trazer mais produtividade, e trazer mais resultados para a empresa, e trazer mais resultado para si mesmo, e isso tá tudo bem, até o momento que ultrapassa o quadro da saúde para si mesmo, né? E esse limite, né, onde você tá super feliz de estar aí, geralmente acontece no auge da carreira, né, quando você tá super produtivo, geralmente acontece quando você tá num momento muito empolgado, né? Eu trabalhava numa empresa com propósito, eu tinha o time que eu queria, e eu estava tão feliz, tão radiante profissionalmente, mas sempre com essa sensação de fazer o máximo que eu podia, e se podia ser um pouquinho mais, tudo bem, tá? É para o bem, vai passar. Ao mesmo tempo, eu estava com um chefe que era uma pessoa com um relacionamento tóxico, e eu não consegui enxergar isso. Então, o que faltou naquele momento é uma pausa para entender aquilo que eu estava vivendo, que era muito bom profissionalmente, mas que eu estava vivendo um relacionamento tóxico e que isso me fazia mal. Então, as dores da barriga, eu achava que era problema de digestão, as insônias, eu achava que era um problema ligado muito temporário, que isso ia passar, as dores crônicas no pescoço, eu achava que ia passar, tomava o remédio, e quando eu não consegui enxergar, já estava tarde demais para ser diagnosticada como burnout. A gente, na época, estava no auge da pandemia, em 2020, e quando explodiu o diagnóstico, eu fiquei muito surpresa, eu não estava entendendo. E eu queria alertar as pessoas que, às vezes, é muito bom profissionalmente, mas se a gente tiver qualquer sinal do corpo alarmando, alertando, dor na barriga, dor nas costas, insônias, todos esses sinais do corpo, eles vêm para ajudar a gente, para alertar, para dizer, peraí, aqui tem alguma coisa que eu preciso olhar com atenção. Da onde vem? De onde vem essa dor? Por que eu tô com essa dor? É uma coisa que é temporária, dura uma semana, já estou há meses com isso. Eu preciso olhar, eu preciso tomar essa pausa para ver o que eu estou vivendo de verdade. Eu lamento hoje não ter não ter tomado essas pausas que poderia me evitar ter chegado ao burnout. O burnout tem efeitos devastadores. O burnout não é uma frescura, não é um mimimi, não é você precisa descansar, ou você não está a fim de trabalhar. O síndrome do burnout é um síndrome que é devastador para a saúde física e mental, tem consequências dramáticas para as pessoas, e ele precisa ser tomado com consideração. Então, é uma pequena dor que a gente sente, mas que pode ter um efeito muito grande. E aí a atenção plena, ela vem justamente para oferecer uma leitura ao que a pessoa está passando, para que haja tempo de tomar alguma atitude consciente antes de chegar no burnout. Então essa história, vou dizer, é a história que, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Hoje eu trago leveza nessa história, porque eu vejo que a minha história ajuda as outras pessoas a não passar para as mesmas experiências, e isso me traz felicidade. O último caso foi o caso da minha irmã gêmea, que mora na França, e que teve muita dor no ombro no ano passado. Uma dor assim que voltava, até o momento que fizemos a despedida de solteira dela e ela quase desmaiou de dor. E aí eu falei, peraí, Marielle, se chama Marielle, vamos analisar um pouco mais essa dor, né? Da onde vem. Ela começou a fazer a prática de atenção plena, e essa dor, na verdade, se chama frozen shoulder, o síndrome do ombro congelado, totalmente ligado ao estresse, e ela não fazia a ligação. E aí, a partir do momento que ela conseguiu parar e olhar com clareza o que estava acontecendo no lado profissional dela, ela entendeu que ela estava passando por uma situação inaceitável, parou,
saiu do trabalho, recebeu uma indenização, e hoje trabalho numa outra empresa. Então, essa é a novela feliz, né? Sim. Uma novela que podia ser brasileira, mas que de fato é francesa para ela. E aí eu vejo que o meu caso consegue trazer luz para as pessoas antes que sejam tarde demais. Então, aconteceu para minha irmã e eu espero que possa ajudar outras pessoas. Eu estou disponível, né, para conversar sobre as experiências que as pessoas estão passando, contar a minha história, e eu espero que muito menos pessoas passam para isso, para esse síndrome de burnout, que é um síndrome devastador, realmente. Eu tenho certeza que só em você estar aqui, né, e também nos treinamentos que você aplica, em que você já muda um pouquinho o mundo, né, esse seu tom de voz, o seu jeitinho francesa, porém brasileira, realmente muda por onde você passa. Eu queria deixar um agradecimento por você estar com a gente aqui durante todo esse tempo, né? E para você que ficou com a gente até o final e ouviu cada detalhe dessa história e conhecer um pouco mais sobre a atenção plena e percebeu que está na hora de ou você fazer uma pausa ou da sua equipe fazer uma pausa para poder pensar um pouco mais e de repente ajustar a rota, fica disponível aqui. Você já sabe os contatos da Grow, você já conhece, né? Já sabe como falar com a gente. E a Clodi, ela é uma especialista, facilitadora dos treinamentos também da Grow. E fica a dica aqui para você já fazer contato com a gente e entender um pouco melhor como que isso pode funcionar na sua empresa. E você que acompanha todos os nossos programas sabe que gente dá trabalho mesmo. Mas se você souber cuidar, se você souber lidar e se você tiver uma gestão assertiva em cima de toda essa equipe, as pessoas também dão muito lucro, né? Então fica o meu convite aí para o próximo episódio e até lá.